Rapaziada, o vascaíno querer zoar o flamenguista, cara, isso aí tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O poste tá mijando no cachorro. E assim, Flamengo não foi nunca pra Série B, o Vasco já foi várias vezes. O Flamengo tem Mundial, o Vasco não tem, né? O Flamengo é tri da Libertadores, nem sei quanto, se é que tem Libertadores o Vasco. Enfim, o Vasco indo zoar o Flamengo é o fim da picada, né? Mas vamos ver o que os caras estão falando aí sobre o Flamengo que jogou com o Bayern de Munique. Vamos ver o que os caras estão falando? Vamos ver aí. E aquela criança que vai no parquinho no período de férias, aí brinca, se diverte, acha que tá tudo legal e do nada as férias acabam e você tem que trazer a criança de volta à realidade. É exatamente isso que acabou de acontecer. O Flamengo pensou que podia disputar com o Bayern de Munique. Então desde já, amigo, avise para aquele teu amigo flamenguista para ele voltar o quanto antes para a realidade. Enfrentar um Chelsea em final de temporada com os caras, não ligando pra nada é fácil. Quando se enfrenta um adversário forte que quer jogar, é isso que acontece. É isso que acontece. Uma eliminação e cabia mais, tá? É porque os caras tiraram o pé, porque cabia mais. Hoje seria mais do que já foi uma derrota histórica pros caras, tá? Histórica, amigo. Então é isso, acabou. Acabou. Clube brasileiro que vai bater em clube europeu e bateu muito, inclusive, só existe um, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. E se você duvida, puxa aí, faz o seguinte, faz um trabalhinho. Assim que acabar o vídeo, vá no Google e pesquise quais são os clubes do futebol brasileiro que mais venceram europeus. E você vai achar o Clube de Regatas Vasco da Gama sendo o primeiro ao lado do Santos. E não é muito difícil, não precisa ir muito longe não. Só você puxar na última Copa do Mundo de clubes que teve lá em 2000. O que o Vasco da Gama fez naquele Mundial com o Manchester United dentro do Maracanã. Então, clube brasileiro que faz europeu se render é só o Vasco da Gama mesmo, tá? Um recado aí rápido, fácil e breve nessa introdução do vídeo, porque as coisas estão voltando ao normal. Então, gaste aquele seu amigo flamenguista que passou essas últimas horas se iludindo, gastou maior dinheiro no churrasco hoje, à toa de fato. Eu vou colocar uma situação aqui que eu vou dizer assim, olha, para mim o Luiz Araújo foi o melhor jogador do Flamengo ontem. O lance que ele faz ali é o seguinte, o Bayern dá uma abafa, como o tempo inteiro. A tentativa dele era uma tentativa de alto risco, quando ele vai no meio de 4 jogadores, uma tentativa de alto risco. Mas se ele passa, o jogo está 3-2. Se ele passa, ele deixa um corredor aberto para o Flamengo empatar o jogo. Você tem que, em algum momento, tem que ir por risco. No jogo, você só ganha se você arriscar. Isso todos os grandes treinadores do mundo falam. O cara que arrisca é o cara que vai conseguir alguma coisa. E vai também ter grande problema. Quando ele vai, é claro que foi extremamente arriscado. Ele não tinha de passar a bola, não tinha passe, estava fechado o passe. Ele vai para cima, se ele consegue passar, ele passa um, passa dois, espera pro terceiro. Se ele passa, ele toca a bola, ele mete o jogador na cara do gol. Era o empate do Flamengo. Então eu acho que esse tipo de jogador, eu não critico, eu prefiro jogador assim. Outra coisa, eu prefiro perder do Bayern de Munique como o Flamengo jogou, do que ganhar do PSG como o Botafogo ganhou. O jogo do Botafogo foi um jogo covarde, medroso, um jogo de cagão, que deu sorte. O Flamengo jogou, o Flamengo partiu pro jogo, aproveitou a oportunidade, jogou, errou, aprendeu, o adversário errou, forçou o adversário a errar, o adversário forçou o erro. O Flamengo jogou com dignidade, o Botafogo jogou como um cagão. E jogou com o Palmeiras de novo como um cagão e se deu mal. E jogou com o Atlético de Madrid como cagão e se deu mal. O Renato Paiva, que eu não teria contratado, foi demitido, foi medroso. Ele teve medo do PSG, teve medo do Atlético de Madrid, teve medo do Palmeiras. Deu sorte com o PSG. O Flamengo não teve medo. O Flamengo foi pra cima do Chelsea e ganhou. Arriscou pra caramba com o Chelsea. O Chelsea é mais time que o Flamengo. E arriscou contra o Bayern de Munique, que é mais time que o Chelsea, e não deu, mas jogou, teve dignidade. A imprensa europeia fez várias entrevistas com o Felipe Luiz, conversando se ele tem interesse de ir para a Europa. Tem uma entrevista dele no Marca hoje, onde os caras estão enaltecendo. Cara, ele foi para cima, ele jogou de igual para igual. Aqueles primeiros 10 minutos, ok, o time falhou, estava nervoso, tá tudo ok. Não é normal você pegar um adversário desse, tudo certinho, estádio lotado, é uma pressão a mais.
Claro, você está enfrentando um adversário que é mais forte que você sabe disso. Mas o Flamengo teve dignidade, jogou com dignidade, jogou para valer. Nos últimos anos, eu não vi nenhum time brasileiro enfrentar um time do porte do Bayern de Munique como eles enfrentaram. Eu lembro que o Palmeiras jogou com o Chelsea todo medroso, todo encolhido. Lembra aquele 2-1? Todo encolhido, todo medroso. O Corinthians, quando ganha do Chelsea, joga com medo. O São Paulo, quando ganha do Liverpool, joga com medo. O Inter, quando ganhou do Barcelona, medo. O Santos com o Barcelona, muito medo. O Flamengo não teve medo do Bayern. Perdeu. Mas todos esses que eu citei, um ou outro ganhou, mas a maioria perdeu. Perde. Porque é muito difícil, os caras são melhores. Então eu fiquei muito... Eu ganhei. O Felipe Luiz, eu já gostava dele. Agora fiquei fã dele. A bola pune. A frase é do Muricy Ramalho, famosa, antiga, mas hoje ela caiu sobre o Flamengo como uma sentença. 4 vezes. 4 gols, 4 presentes rubro-negros. Distrações imperdoáveis. Eu sei que a pressão foi gigante. Era como se o Bayern de Munique tivesse 20 em campo contra a gente. Pressão, pressão, pressão. Que forçaram os erros do Flamengo. Erros fatais. A bola puniu. Infelizmente, o Flamengo acabou virando o garçom dos sonhos. E o Bayern, implacável, agradeceu. E a bola puniu. A gente sabia que seria o jogo da sofrência, né? Ai, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, tira essa bola daí! Mas os erros do Flamengo decidiram virar protagonistas nos pés dos jogadores do Bayern. Tropeçamos na excelência do time alemão. E mesmo assim, o Flamengo não sacanhou não, hein? Não foi assim não. Perdendo por 2-0, foi pra cima. O Flamengo do gol do Gerson, o Flamengo atrevido, o Flamengo do pênalti do Jorginho. Jorginho, quanta personalidade, hein, pra bater esse pênalti. Precisamos valorizar a partida de hoje. Claro, tô chateada, tô. Com aquele buraco aqui no estômago, tô. Achando que poderia ser tudo diferente? Tô. Ficam as lições, viram-se as páginas. E sabe de uma coisa? Eu tenho o maior orgulho do meu time. Eu vou dormir com a mesma frase que eu acordei hoje. A do nosso hino. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Até morrer. Até a próxima Copa do Mundo de Clubes. Mas hoje, a bola puniu. É isso aí, rapaziada. O meu sentimento é o mesmo do Flávio Prado, apesar de ser antes, né? E da Glenda, cara. Flamengo jogou. Flamengo teve coragem. Apesar dos 10 minutos iniciais. Apesar daquele apagão dos erros. Flamengo teve a coragem. Jogou. Não de igual para igual, porque o Bahia tá muito acima. Mas o Flamengo teve dignidade. E aí vem um Zé Ruela, um Série B, 3, 4 vezes, um time que é limitadíssimo, que o Flamengo já perdeu as contas de quantas vezes tá invicto desse time. Vem zoar o Flamengo, cara, que fez um jogo impecável contra o Chelsea, que olhou nos olhos do Bayern. Aí eu pergunto para os vascaínos que estão aí, claro, a zoeira ela é válida, mas eu pergunto para os vascaínos que estão aí zoando, quantos gols o Vasco ia tomar se enfrentasse o Bayern lá no Super Mundial? De 10 para lá, né? Para ser modesto, de 10 para lá. Então, cara, a zoeira vale, mas bota um pouquinho de raciocínio na mente para não extrapolar com a zoeira. Show? Pega a dica. Deixe seu comentário, deixe aquele like, se inscreva, compartilha e eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!